Fala galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à 7ª edição, o 7º episódio da 3ª temporada do Podjor FC, essa grande parceria da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo com o curso de jornalismo da ESPM São Paulo. Prazer, sejam todos bem-vindos, meu nome é Rafael Esgriles e aqui um grande entrevistado, o nosso grande presidente, mas já eu apresento quem está aqui e será indagado hoje pela nossa equipe e hoje, muito prazer, estarei aqui ao lado da Isabela Zupo, aluna do 4º semestre de jornalismo. Bem-vinda, Isa, tudo bem? Muito obrigada. Boa tarde para todo mundo aqui. E o convidado de hoje, muito especial, tem uma bagagem aí, uma carreira com mais de 30 anos, né, no jornalismo esportivo, já cobriu aí 7 Copas do Mundo, 3 Jogos Olímpicos, então tô falando do Mauro Naves, é um prazer estar aqui com você, que hoje é um dos maiores nomes da reportagem esportiva, né, e hoje é comentarista da ESPN Brasil, então muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Bem-vindo, Mauro. presidente. Eu que agradeço vocês, Rafa, Isabela, prazer imenso estar aqui. Contar um pouco de mentira para vocês também, um pouco de verdade. Não, muito prazer mesmo em estar aqui. E eu gosto dos dois lados aí, né? Eu gosto da CESP há muito tempo e também de estudantes. Eu acho que é um segmento maravilhoso, enfim. Tive um filho estudando aqui na SPM e fez música, aí entrou, fez 2 semestres, sei o quê, aí foi para Portugal, voltou, tranca a matrícula, não faz o pai pagar, não vai na aula, aquelas coisas. E Normal. é normal. Aí ele acabou que não terminou até hoje, porque ele já está ganhando dinheirinho lá, ou fazendo produção, ele faz música eletrônica, mas ele produz, né? Ele produz as músicas. Às vezes confundem ele. Você é DJ, você vai ser o Alok no futuro. Não é a praia dele. Mas, enfim, prazer mesmo estar com vocês aqui, com essa parceria ótima que vocês têm aí. Legal. Primeiro eu quero agradecer imensamente aos canais Disney por liberar o Mauro Naves e eu falo presidente porque ele é a referência na reportagem para todos nós, então carinhosamente todos os repórteres chamam o Mauro Naves de presidente porque ele é o nosso presidente da reportagem. Maurão, carreira muito sólida dentro do jornalismo esportivo, de muitas competições, um dos principais repórteres deste país. Por que o jornalismo esportivo? O que te levou logo no começo da carreira a ir para o esporte ou sempre foi o esporte na tua vida? O acaso. Tudo aconteceu por acaso. Claro, joguei bola, eu morava em Brasília, gostava de futebol, jogava razoavelmente bem, fui campeão da Ente-Leite, juvenil, etc., mas não tinha qualidade para virar um profissional e tal, e estudar. E aí me formei em estatística e na Universidade de Brasília, porque eu gostava muito de matemática, estava naquela, mas fazer matemática, ser professor é bom, não é? Engenheiro e tal, enfim. Aí um dia um amigo falou, faz estatística. Ele foi lá na Esplanada, mostrou assim, todos esses ministérios aqui em Brasília têm estatística. Pode ser da agricultura, do transporte, do esporte, qualquer um. Então, você gosta de matemática, faz estatística. E depois você pode chegar e pensar, bom, no que você tem mais dom ou se adapta, aí você procura uma área de saúde, tem estatística, enfim. Não é necessariamente ser um estatístico para fazer censo, Ibope, nem nada. Aí eu fui fazendo, comecei a fazer, e aí fui jogar bola também no clube da imprensa lá. Me convidaram e tal. Como eu peguei muito Mauro Naves pela frente, ou seja, os caras já barrigudos e velhos, e eu na flor da idade, eu jogava muito, jogava de domingo, segunda. Eu deitei e rolei, e os caras, não, fica aqui. Aí comecei a frequentar, por 2 anos, o time do clube da imprensa lá. Só jornalistas, cada um de uma área e tal. Aí, quando acabavam os jogos, tinha aquela resenha. Eu não bebia cerveja ainda depois dos jogos, bebia refrigerante, evidentemente que os outros já bebiam. E eu ficava fascinado, porque um trabalhava na presidência, tinha viajado, o outro tinha feito um show do Milton Nascimento, o outro trabalhava com economia, enfim. E aí, futebol, tinha quem fazia. E eu ficava lá vendo aquelas coisas, aqueles papos, aquela resenha que a gente diz mesmo. E ficava encantado e tal. Aí comecei até a sair com um deles que fazia cultura e futebol. De repente, o Milton tá aí, a Simone tá aí, o Caetano Veloso tá aí. Quer ir na entrevista? Quero ir em todo mundo. E aí fui gostando e tal. Só que eu me formei em estatística e nesse processo
de estar lá nesse time, eles mesmos me incentivaram. Pô, você é comunicativo, por que você não faz jornalismo? Eu falei, não, meu negócio são os números. Não, pá, pá. Me incentivaram. E um dia eu resolvi, já estava quase terminando estatística, resolvi ir no CEUB, que é outra faculdade de lá, e fazer de novo o vestibular, que quando eu fiz na UNB, eu fiz lá também. E já para jornalismo, fiz estatística no lugar de comunicação social. Mas um era de graça, o outro era pago. E aí, óbvio que meu pai falou, pô, você vai fazer só o de graça, não dá para bancar, não. Aí eu já estava trabalhando, eu fazia um estágio e tal, e aí eu mesmo banquei essa de fazer um jornalismo. Fui lá, fiz um vestibular, não contei para ninguém, nem lá em casa, que eu esperei ver se eu ia passar, né? Eu ia pagar esse mico. Aí eu passei e comecei à noite. Aí fui terminando de manhã, ia de manhã para a UNB, fui terminando o curso, de tarde eu ia no estágio que eu tinha lá, e de noite no CEUB. Foi uma puxada assim. Só que eu, depois que terminei em estatística, eu arrumei um emprego lá nessa empresa que eu era estagiário, e era nessa área. E aí eu fiquei 8 anos, e era uma área do mercado financeiro. Fui trabalhar, era um fundo de aposentadoria privada. Então, pegava o dinheiro dos funcionários, aplicava para depois de 30 anos, que agora já estaria completando aquela turma, se aposentar, né? E me levaram para a diretoria financeira. E eu me apaixonei. Olhar papel de renda fixa, olhar bolsa e tal. E eu virei chefe da renda fixa, que é quando você vai comprar um CDB, um RDB, tudo que você já planeja, quanto que vai dar de rendimento, inflação mais X. Mas eu gostava muito também da chamada renda variável, que eram as ações. Eu ficava lá no monitor, porque pobre fica imaginando assim, ou vai jogar no cassino, ou vai para a Bolsa. E é uma bobagem, né? A Bolsa está longe de ser um cassino. Aí você fala assim, pô, vai que dá certo, aqui eu pôr um dinheirinho, explodir e tal. Você era diretor lá? Era chefe da renda fixa. Eu tinha um diretor acima, que era o diretor sim. financeiro mesmo. Mas, enfim, fiquei e fui ficando no mercado financeiro, terminei o curso e tal. Quando eu terminei comunicação, eu nem fui buscar o diploma, porque eu não tinha. Eu falei, minha área agora vai ser essa, não tem porquê. E, por acaso, o goleiro desse time, lá dos jornalistas, era chefe de reportagem da Globo de lá. E um dos que havia me incentivado a fazer, um dia ele me liga. Vem cá, você formou? Porque o time acabou, já fazia 3, 4 anos. Você formou em jornalismo? Eu formei. Você não quer fazer um teste da Globo? Eu falei, claro. Que não. Ele, como assim? Eu falei, claro que não, pô. Vocês pagam mal pra caramba jornalista. Eu tô já no outro caminho do mercado aqui, ganhando uma graninha, já comprei um negocinho aqui, outro ali, não vou largar. Não, mas vem, faz um teste. Eu falei, cara, não dá, eu não vou largar isso. Não, mas você fica sempre pensando, vou usar esse diploma para alguma coisa? Vou lá fazer esse teste. E fiz, deu certo, passei. E aí, só que eu não saí do outro. Aí eu mudei meu horário, passei a ser meio expediente no outro e comecei a trabalhar na Globo lá 5 entrava às 5 para sair meia-noite, aquela coisa. Mas falei, vou ficar 6 meses aqui para ver qual que ver né? qual que é e tal. Inclusive, nos primeiros 6 meses, ele me chamou para ser um repórter esportivo. Tinha saído um repórter de esportes lá da Globo de Brasília. Mas quando eu fiz o teste, com gravatinha, terno e tal, o diretor falou, não, você vai fazer geral. Então, ao invés de começar a fazer bola e outros vôlei, etc., eu comecei fazendo um buraco de rua, enchente, fogo que pegava no cerrado, enfim. É aquele que faz, para quem é de São Paulo, é geral, mas tipo, quem é daqui, sabe, um SP1, um SP2 e tal. E naquela época tinha o 3, que era de noite, então tinha o DF3, DF1, eu fazia matérias para o DF3. Eventualmente sobrava para o dia seguinte a matéria. Bom, resumindo, é o seguinte, chegou uma hora que eu estava afim de mudar do esporte para o esporte. Mas eu estava afim porque eu estava afim de sair de lá, eu voltar a ficar só no mercado. E aí pedi para fazer esporte e tal. E tem um porém também interessante. Eu sabia que através do esporte eu teria mais chance de fazer matérias de rede. Porque é muito difícil no jornalismo normal. Hoje é um pouco mais fácil. Eu vejo caminhos mais fáceis para repórteres assim,
dentro da TV. Naquela época, pô, era um processo demorado. Faz o local, bastante tempo, depois, quem sabe, um Bom Dia, Jornal Vai Hoje, até evoluindo, chegar ao Jornal Nacional, Jornal da Globo, etc. Aí eu falei, no esporte dava para furar um pouco isso. E eu tinha, minha praia era mais para esporte, né? Apesar de eu gostar de números, de economia um pouco. Aí minha mãe tinha se mudado com a minha irmã para Ribeirão Preto. E eu era louco para minha mãe me ver na TV, porque ela não estava lá, eu só fazia jornal local e tal. Ela, pô, caramba, quando é que vai passar uma matéria minha lá? Ou tinha que passar no Globo Esporte de São Paulo, pelo menos, ou no Nacional, né, para eu ligar para ela e tal. Porque tem uma história até interessante. Uma vez eu fui entrevistar o Fernando Collor, quando ele foi lá, para denunciar os Marajás. Quando ele começou o processo dele denunciar. E aí, falar assim, vai lá ouvir que vem o governador aí de Alagoas que deve fazer uma denúncia e tal. Eu era foquinha da redação, né? Não era um jornalista político para fazer isso. E fui lá e pá, botei a mão, nem apareça, só eu com a minha mão assim, né? Pá, e ele deu uma declaração muito forte contra os Marajás, né? E aquilo entrou em todos os telejornais. De rede nacional, não sei o quê. Claro que o outro repórter construindo a matéria. Você Só só entrar. Mas era sua mão que tava lá. É o que eu falava para minha mãe. Tava lá, Falava, mãe, você assiste lembra? hoje o Minha jornal mão vai tal. aparecer ali, ó. Quando o governador falar, aquela mão é minha. Pô, mas a cara mesmo demorou para eu colocar, sabe? E aí falei, bom, tá bom, 2 anos, já fiz. Aí comecei a fazer matérias, fui reconhecido, já me escalaram para jogo, teve torneio lá de basquete, de vôlei. Legal. E aí o pessoal do Rio gostou, né, a direção do esporte da Globo era no Rio. E aí me escalou e tal, eu falei, quer saber, já deu, né, vou voltar, porque estava muito cansativo, fazer os dois e tal. Eu tinha muita responsabilidade no mercado de manhã. Eu fazia uma coisa que vocês não conhecem, nunca ouviram mais falar, que chamava overnight. Então, o que sobrava de dinheiro no caixa, de manhã você ficava por telefone para aplicar aquele dinheiro. E eu tinha que estar lá 8 horas, começava isso. E, às vezes, nas matérias da Globo, demoravam demais. Eu não voltava para casa meia-noite. Se pegou fogo no Cerrado, eu voltava 4 da manhã. Então, aquilo não estava combinando muito. Falei, vou sair. Só que mudou o meu diretor financeiro lá onde eu queria ficar. E aí a gente começou um pouco a bater de frente. Ele queria que comprasse uns produtos que eu achava que não, porque, além de tudo, como ele sabia que eu era jornalista formado, eu que fazia os relatórios, eu que escrevia. Então, eu não queria comprar o que ele queria, e todo dia ele me falava, vamos comprar ouro. Foi isso, exatamente, ouro. Hoje você tem o Google, você tem um monte de informação, você pesquisa quanto está o preço e tal. Naquela época a gente vivia muito de gazeta mercantil, o que se tinha, e contatos com as corretoras e tal. Como é que está aí, corretores do Rio de São Paulo, o que você acha disso, daquilo? E as informações que eu tinha é que o ouro ia cair. As que ele tinha é que o ouro ia subir. Você acha que ia vencer quem essa briga? Ia vencer ele essa briga. Aí falei, quer saber? Eu vou sair daqui. Então ele foi o responsável pelo repórter Mauro Naves ter escolhido. Foi, graças a Deus, não lembro nem do nome dele, mas, mas foi isso. Aí eu volto para a TV e aí falo, bom, agora a Brasília vai ficar pequena para as minhas pretensões, porque o esporte de lá é mais reduzido, o número de oportunidades de fazer uma grande matéria para minha mãe assistir, para entrar no jornal aqui, no jornal ali. E eu tive a felicidade de fazer um torneio de tênis, por acaso, é isso assim, vai lá e faz e tal, a gente vai dar no local aqui. Só que o brasileiro classificou para a final, e era uma zebra o brasileiro, está na final no dia seguinte. Aí aquilo gerou uma matéria do Jornal Nacional. Aí pá e tal... Não, vamos escrever aqui, reduz, faz um minutinho e tal, mas não interessa, eu botei a cara lá no jornal. Aí o diretor veio e falou, a Globo de Brasília existe há 17 anos e nunca um repórter de esporte aqui fez uma matéria do Jornal Nacional. Então tá bom, vamos investir em você no esporte mesmo, tal, que eu ainda estava naquela de fazer geral o esporte. Só que aí eu queria sair, assim, né? Porque para pensar numa Olimpíada, pensar numa Copa e tal, era muito difícil. Eu comecei a ser chamado para jogos, já era um avanço e tal, mas para uma coisa maior, um passo maior. E o caminho natural seria ir para o Rio, mas apareceu uma vaga aqui em São Paulo, e onde eu arrumei um grande mestre, José Maria de Aquino, que era o diretor aqui de redação. Ele me ligou, vim para cá e comecei. Aí eu acho que eu comecei para valer
assim, o meu caminho no esporte, e muito, muito encaminhado por ele, que eu acho que sempre teve muita ética, me dava umas dicas, sabe? Ó, se for para ser off, fala pro cara que você não quer nem ouvir. Jornalista tem esse papo de esconder não tem notícia, off, não. não. Inclusive, o Zé Maria esteve aqui também no Pode Ai, Joga. que Teve maravilha, aqui eu já. adoro, foi meu grande mentor aí no início. Aí comecei, vim para cá, porque aqui que abriu uma vaga. Aí cheguei a trabalhar no Rio uns 8 meses, lá numa época cobrindo alguém, mas sempre fui de Brasília, de São Paulo, desculpa, desde o final dos anos 80. Aí comecei uma trajetória aqui. Cheguei a sair da Globo, entendeu? Quando eu cheguei muito em cima, não iria para a Copa de 90. Entre 90 e 94, eu saí da Globo. Eu achei, não sei, teve uma época lá que eu achei que estava uma brigaiada de repórter para fazer matéria. Eu falei, esse caminho aqui não vai combinar comigo. E não sei se eu vou ser feliz, não. Aí eu morava na verdade, ele morava comigo, um primo, que tinha aberto uma confecção aqui, veio de Ribeirão Preto e estava super bem sucedido. E aí, todo dia à noite, chegava em casa, ele falava, o meu vendedor ganha mais do que você, Mauro. O que você está fazendo com essa história de televisão? Sempre tem uma coisa assim. Eu não sei se o vendedor ganhava muito, esse jornalista já ganhava mal na época. Né? É bem provável que fosse isso aí, né? Aí uma hora que eu chegou lá, eu falei, quer saber? Eu acho que o Fausto, ele se chamava Fausto, já até faleceu. Eu falei, acho que o Fausto tem razão, eu vou puxar o carro. Aí eu pedi para sair. E faliu a confecção. E eu tive que voltar e já não tinha vaga, já tinha entrado outro cara. Acho que isso contribuiu muito também para eu perder a oportunidade, se é que eu teria, de ir em 94. Porque, na verdade, o repórter da época aqui era o Roberto Tomé, que acabou indo mesmo, e acho que só iria um daqui, os outros mais do Rio. Mas, enfim, também, se é que eu tinha alguma chance, morreu ali com essa saída. Mas eu voltei. E para voltar, né, passei num processo, fiz pequenas empresas, grandes negócios, tive que fazer quase um ano. Só que o idiota aqui foi fazer isso, que eu aprendi muito com esse programa. Eu fui conhecer pequenos empresários mesmo que me deram um caminho do sucesso. Só que eu já tinha quebrado na confecção. Eu tinha que ter feito o programa antes, né? Se fosse antes. Se eu faço antes, eu teria dicas para não quebrar lá, né? Tinha salvado Na confecção. Mas, enfim, foi isso. E aí comecei minha trajetória aqui. Aí, a partir de 95, 96, né? No caso, a Olimpíada, 95, fiz um pré-olímpico. Aí começaram a vir as competições maiores, Copa do Mundo, França, etc. E eu emendei uma atrás da outra e mudei radicalmente de profissão. Radicalmente. Saí ali do campo. Nossa, eu me lembro, o primeiro teste que eu fui fazer, fui entrevistar o Brito, o ex-jogador da seleção de 70, que estava sendo técnico lá. E o malvado do repórter que foi comigo não me deu dica nenhuma, porque quando eu fui lá fazer, cara, nem para eu prestar atenção na TV assim, ver como é que o repórter gravava uma passagem e tal. Eu cheguei lá para entrevistar o Brito, fazer a passagem, eu gravei com o microfone assim. Nossa. Imagina, o microfone sempre foi assim. Cara, mas nem isso eu tinha atentado, porque eu estava tão ligado lá no mercado. Eu gravei a passagem, veio assim, o ex-jogador e tal. O cara olhou aqui, você está de brincadeira. E o Luizinho, o repórter tinha que... Não te falou nada? Aí eu falei, ele nem viu eu gravando, eu gravei assim e tal. Enfim... Mas foi isso, uma mudança radical. Saí ali, me vi entrevistando jogadores, assim, um ambiente completamente diferente do que eu estava acostumado lá, sentar na cadeira, olhar números, a bolsa sobe, a bolsa desce, é outro ambiente. Total. E aí mudei total e como eu já gostava de futebol, eu fiz como todo mundo faz no começo, mesmo estando aqui, fiz campeonato sul-americano de vôlei, fiz outras coisas. Fez todos os esportes. Fiz. Quando o grande prêmio de Fórmula 1 era aqui, eu ia fazer. Aquela coisa de repórter iniciando, você faz tudo. Mas eles perceberam, quando começaram a me escalar para os jogos, que eu ia muito bem no ao vivo ali. E eu sempre gostei de informação, né? Então, eu procurava ter informações coerentes ali para os jogos e tal. E aí eles começaram a prestar atenção e eu comecei a ficar... repórter futebolístico, não mais um repórter esportivo. Praticamente só o esporte. Teve um lance do Senna, que marcou nesse período inicial, 94, mas, em geral, futebol, e fui caminhando para isso mesmo. E aí digo que passei a ser mais futebolístico do que um repórter esportivo. Mas um caminho legal, me levou a tantas coisas.
Você vê, é a vida, né? Eu pensava em ganhar dinheiro, quem sabe, lá no mercado financeiro. Pô, o esporte me levou a mais de 50 países, cara. É Que eu talvez, outra com o dinheiro de lá, eu não iria a esses países. Talvez Com eu certeza. repetisse algum, coisas, mesmo que experiências, se eu né? tivesse ganho o dinheiro de lá, né? Aqui eu não precisei do dinheiro e a própria emissora me Nossa, levou. eu nem Sim. imaginava isso, mano. Eu nem foi, imaginava. É foi. muita história. Você tá se deliciando aí, nem imaginava que o Mauro começou na estatística e tudo até chegar no jornalismo. Mas tem muita Sim. coisa pra gente Vamos falar. lá, eu Isa. tô falando Muita muito. coisa. Não, Vou ser mais pode, curto imagina, nessa resposta. imagina. Histórias. Ai, Continuando aí da questão da cobertura esportiva no Brasil, você é muito importante, né? Ficou junto com nomes muito importantes, então Galvão, Arnaldo César Coelho, Casagrande, Kleber Machado, então são personalidades de muito peso, né, Sim, aqui no sim. Brasil. E como que foi atuar com essas personalidades? O que você levou de aprendizado, né, enquanto você estava lá nessa época? O que você levou para a vida, assim, de aprendizado? Não, esses sim são personalidades, né? Eu era um aprendiz Mas ali e estava tal. aprendendo com os melhores. Mas ali. minhas referências não eram nem tanto eles. Primeira vez que fui trabalhar com o Galvão, né? Já era o Galvão, você ficava meio nervoso, falar, vou falar uma bobagem, você interromper narrador é a pior coisa Nossa, possível sempre te numa falo assim, transmissão. não, você vai fazer o jogo com ele. Você fala E espera pouco. o cara respirar para você falar, mas, enfim, dão aquelas dicas, você fica com medo de levar uma bronca até no ar ali ao vivo, né? Mas as minhas referências importantes eram os repórteres ótimos, Pedro Bassan, Sim. Marcos Uchoa, Tino Marcos, entendeu? Apesar de eu não ter muito a característica deles, porque eles são grandes contadores de história. Texto bom. Texto ótimo, É. escrevem bem. O meu era mais hard news mesmo. Uhum. Sabe, eu brincava com o Tino quando ele fazia aquelas séries maravilhosas para a seleção brasileira, todos os jogadores antes da Copa. Então ele fazia, cada dia entrava um personagem e tal, né? E todo mundo chorava, né? As matérias 8 minutos, 9 minutos, o Tino com texto maravilhoso. Ah, ele começou aqui, pobrezinho, coitadinho, bababã, e Toda foi a subir. história, Toda aquela daquela- história, você se emocionava. Aí eu dizia para ele assim, Tino, acontece o seguinte, o Jornal Nacional faz essa matéria, tá todo mundo chorando lá no sofá, aí o William Bonner chama, agora vamos ao vivo com o Mauro Naves lá no Hotel da Seleção. William, boa noite. O fulano de tal aí que acabou de... né, quebrou a perna descendo agora, não vai jogar, não sei o quê. Nossa, Porra, sabe? Chocado. 9 assim. minutos já foi não, embora. Depois da emoção vem Ó, o... fulano aí se machucou, caiu no banheiro. Acontece, né, jogador? Então eu ia assim pra cima, porque era a minha praia mais, assim, procurar notícias, enfim. Então, esses todos que você citou, né, maravilhosos e tal, me tornei muito amigo deles, enfim. Sou até hoje, de todos esses que você citou. Tô devendo um podcast pro Casagrande. Ele vai ver isso aqui e vai o falar... Casão pô, vem Fazer aqui já, aqui, o Casão tá já vendo, vem né? aqui. Mas ele não tinha o dele, Também. agora começou o dele, né? Pode agora tudo, ele vai começou. querer falar, pô, você não vai lá, não vai no que ir. meu e vem aqui. Mas, enfim. E gosto de todos eles, mas tive com eles, aprendi ali, não briga com a imagem, aquelas coisas todas, né? Mas uma vez eu briguei com a imagem com o Galvão e deu certo, graças a Deus. Olha. Mas um dos princípios é não brigar com a Sim, imagem sim, e tal. sim. E todos com características muito peculiares, né? O Arnaldo, Cada um muito ensina uma engraçado, o casal coisinha. mais sério, e tal, Sim, cheio de é história. mesmo. Kleber, Galvão, foi muito legal essa fase, enfim. Antes de Muito entrarmos agora na transmissão moderna, Aham. para você, qual foi o campeonato? Porque a gente pensa em alguns jogos de Copa, em alguns jogos de Olimpíada, mas cobertura mesmo da tua vida, que você fala, não, nesse campeonato aqui eu arrebentei, um furo de reportagem, ou mesmo uma cobertura excelente. Para você, de campeonato, qual foi o campeonato da tua vida que você fez a cobertura? Não sei, eu trabalhei em tantos jogos, tantas finais. Pra você ter uma ideia, de 89 a 2000 e qualquer coisa, eu fiz todas as finais de Campeonato Brasileiro, porque os times de São Paulo, porque aí que tá, Sempre Ah, e os de São Paulo, tudo. Você pega lá em 89, foi Vasco e São, São Paulo, Paulo. aqui, aí você passa para 90 e vai todos os anos. Acho que não tem nenhum ano que não teve um time brasileiro. Né? O Palmeiras, aquela fase, São Paulo, depois Palmeiras e Vasco. Aí no Sempre com os finalzinho dos paulistas. anos 2000, São Caetano disputando da e tal. minha Então, terra. todos eram muito importantes. Agora, a grande matéria que nem repercutiu tanto, mas que mais mexeu com o meu emocional foi ter ido ao Haiti
no jogo da seleção brasileira. Nossa. Foi um jogo da paz e tal. 2004, né? 2004. E assim, uma pobreza absoluta e uma paixão maravilhosa pela seleção brasileira, inexplicável. Os caras andaram 10 quilômetros do aeroporto até o estádio, que cabia 15 mil pessoas. Teve gente correndo atrás daqueles caminhões. Na verdade, não era caminhão. O caminhão estava eu e a imprensa na frente. Eles foram com aqueles urutus, eu acho que né? Aqueles tanques. Os tanques, e tal. né? Calor danado. E você olhava aqueles rostos, aquelas pessoas gritando. Paixão, né? Lá se fala francês, né? Então eles... Cafu, Ronaldo, fulano, não sei o quê. Mas assim, com paixão, querendo tocar. Foi, sem dúvida, a maior manifestação que a seleção brasileira já recebeu fora do Brasil, quando volta de Copa e tal. E aquilo mexeu muito. Eu olhava para o lado, os jornalistas chorando, emocionados em ver, porque quando passava nas ruas, saía gente de container. Aquele negócio devia estar 50 graus, um esgoto, um container, imagina, estava fervendo, os caras vinham correndo atrás e tal. E muita paixão pela seleção, aquilo mexeu muito comigo. E eu acho assim, que mais me tocou e que eu tive mais que me controlar, porque eu tinha que gravar, né? Então, eu olhava para o meu produtor, ele estava em lágrimas, tinha uma repórter americana do lado chorando, e eu queria gravar uma passagem, segurando firme. Essa matéria me tocou muito. Agora, futebol, fiz vários campeonatos. Muita coisa, né? Fiz muito, fiz. Nessa época, quem ia para a Libertadores eu estava e tal. Porque os times de São Paulo estavam muito bem sucedidos. Daí eu só viajava com os daqui. A minha mulher torce para o Cruzeiro e quase separou de mim. Quando ia jogar Palmeiras e Cruzeiro, eu falei que ia torcer para o Palmeiras. Ela falou, mas como? O que você tem de palmeirense? Eu falei, não tenho nada. Então, por que não vai torcer para o meu Cruzeiro? Eu não viajo com o Cruzeiro. Quem viaja, né? Era o Guilherme Menezes lá. Eu viajo com o Palmeiras, com o Santos, com o Corinthians e com o São Paulo. E quem me faz passar no free shop para comprar uísque mais barato, que hoje em dia não tem mais aquela, e perfume para você. Eu não quero perfume nenhum, eu quero o Cruzeiro lá. Eu falava, tá bom, hoje o perfume é mais barato aqui do que no free shop, o uísque também. Mas aí você tem que torcer também pelo seu profissionalismo, cara. Para você estar nas finais, estar nos jogos tem que bons. saber medir, né? Então, assim, nada contra os times de fora daqui, mas me interessava os daqui muito. Que é na linha do seu trabalho. Óbvio. Eles que me davam oportunidades de estar em grandes eventos, né? Sim. Indo agora também para as inovações nas transmissões. Então, falando, a gente teve a Copa do Mundo, os Jogos Olímpicos, e a gente pôde ver uma mudança, né? Tanto nas lives no YouTube, então com Cazé TV, enfim. Então, como que você acha que isso pode impactar no seu trabalho atualmente? As mudanças que isso pode gerar no jornalismo? O que pode acontecer comigo, por exemplo, que estou estudando jornalismo, né? Como que são o futuro, né? Não dá para saber, mas... O que você acha sobre... Isabela, eu acho que você vai ter mais oportunidades do que eu tive, que eram poucos os veículos. Esses veículos agora, streams, etc., YouTube e tudo, te abrem mais portas. Né? Quando eu cheguei aqui, todos eles tinham, né? A Bandeirantes tinha programa de esporte, a Record, a Gazeta, a Globo. Mas era um número mais fechado, né? E era aquilo nicho que já está lá. É o nicho mesmo. Ali já tem 5. A TV aqui tem capacidade para 10. Você olhava assim, você ia somar, deu 30 pessoas, sei lá, em todas as TVs, 40 talvez. Hoje não, né? Até você sozinha pode abrir um canal e fazer sozinho, né? Fazer sucesso e ganhar dinheiro. Enfim, acho que não vão derrubar as tradicionais, né? Nem todo mundo tem dinheiro para ficar comprando essas mais fechadas, enfim, e aplicativos, etc. Né? Estão falando no Brasil todo. Nem todo mundo ainda, infelizmente, antes tivesse dinheiro para isso. Então, acho que as TVs abertas ainda vão ser vistas. Mas, sem dúvida, diminui o Ibope. É um outro opção. Você não gosta do narrador, opção. você não gosta do repórter. Hoje você vai lá e põe no que você quer. Sim, hoje você consome quem você gosta, quem você acompanha ali. E outros não gostam, porque esse cara aí é muito metido, é engraçadinho e tal. Mas para fazer sucesso nesses streams, em YouTube, etc., você tem que ter um diferencial. Mas sempre tem que ter talento, né? O Cazé não está aí à toa, né? Exato. Não acontece. Todo mundo queria ser ele ali, né? É verdade. Bom para negociar, bom para falar, bom para entrevistar e tal. Então, enfim, esse tipo de coisa você tem que ter, né? Interesse, talento, correr atrás, estudar,
Porque não é só na TV aberta que isso vai fazer falta, né? Sim, nos outros também Nos outros agora. também, é isso. E eu quero que você aproveite para deixar o seu like aqui no nosso vídeo, compartilhar aí o nosso vídeo, que é muito importante e nos ajudar no engajamento. Mauro, te conheço há muito tempo, eu sei que é uma pergunta meio delicada, fique à vontade se você quiser responder ou não, Fique à vontade. mas em 2019 Certo. tem a sua saída da TV Globo, né, Uhum. que surpreendeu a todos, Sim. 3 décadas. Uhum. Você esperava essa saída? Para você te pegou de surpresa? Como é que foi essa saída? Foi dolorosa pessoalmente para você? Não, claro que foi uma grande surpresa, não estava esperando. Na hora, assim, você não entende nem por que isso está acontecendo e tal, mas aconteceu. E aí é desagradável? É desagradável. Mas vida que segue, cara. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem estava do outro lado achou que eu errei, tinha o poder de me demitir. Tentei argumentar e tal, não funcionou, saí. Claro que você leva aquele baque no momento e tal, mas depois que o tempo passa, parece que você vê assim, poxa, será que não tinha que ter acontecido alguma coisa para eu sair? Não precisava ser desse jeito, ok. Eu não sei até quando eu ia continuar lá também, que eles já estavam num processo de renovação, de mudanças. E me abriu uma outra porta que eu também nunca imaginava. Não tão radical quanto mudar do jornalismo, da economia lá, de mercado financeiro, para jornalismo esportivo, mas eu também nunca imaginava que eu ia ser comentarista. Até houve uma época que um produtor lá chegou a sugerir para o diretor esportivo da Globo. A gente estava tendo uma cobertura em Teresópolis, eu não me esqueço. Ele falou, pô, por que você não tenta fazer do Mauro o primeiro comentarista que era repórter e que é jornalista e tal? Tinha muito essa história de ex-jogador, né? fazer essa transição. Mas era a véspera de uma Copa, uma coisa assim. Ele falou, nem vamos pensar nisso, não, porque a gente pode perder um ótimo repórter e ganhar um comentarista mais ou menos. Ele não deixava de ter razão, porque é um outro aprendizado. Mas foi o que me apareceu para fazer a pós. Quando eu saí, cara, o que apareceu? YouTube. Vamos fazer o YouTube, que está dando um dinheirão. Gente, tem que ter dinheiro, patrocínio, tem que ter uma equipe. Estruturado. Não tinha ainda tanto podcast. Eu me lembro que fui fazer um primeiro, acho que com o Ivan, tinha acabado de ser. O Ivan Moré fez. O Ivan e o Thiago Life é que discutem, eu não sei quem tem razão, que teria inventado o negócio de presidente, que na verdade era presidente da resenha. Por eu ser mais velho, então eu sempre estava aconselhando os mais novos, o presidente tá ali da resenha. Diz o Ivan que foi ele, diz o Thiago Life que foi o primeiro a chamar ao vivo assim na TV. Então eu só fiz esse parênteses porque eu não sei quem tem razão. Mas aí me abriu essa oportunidade, cara, de ser comentarista, porque tinham várias coisas. Faz isso, faz aquilo, podcast que estava no início, um programa no YouTube, fui conhecer o Google, fui conhecer todo mundo aí para turma do Facebook, para bolar alguma coisa. Porque eu não queria, já que tinha acontecido, de eu sair, eu falei, pô, eu também já estou com uma idade para aposentar, de repente eu vou pescar, que é o que eu gosto, sabe? E parar com isso. Mas tem muito boleto para pagar, ainda é difícil. Aí começou a aparecer, porque eu não queria voltar nesse dia a dia de TV. Já aconteceu, eu saí, já fiz mais de 30, tinha 33 anos de TV lá e tal. Falei, já deu o que tinha que dar. Mas aí eu recebi um convite do Edu Zebini para ser comentarista. E era para sair de São Paulo, que eu moro há 30 e tantos anos, ir para o Rio, para a Fox, e para ser comentarista. Falei, não dá para aceitar, caramba. Quando a Fox estava no Rio ainda. Estava no Rio, mas assim, as outras coisas eram só tentativas, entendeu? Vamos fazer um especial sobre a Olimpíada, vão aparecendo documentários, vão aparecendo oportunidades. Mas nada estava ficando muito concreto, nada acontecia de falar, não, vem aqui que vai ser assim. Aí um amigo meu, até do Rio, um dia me ligou, que ele também queria fazer um projeto comigo. Aí eu falei, cara, Alfredo, eu tô com umas 8 coisas diferentes aqui para pensar onde eu vou fazer. Ele falou, Mauro, passarinho demais na mão, pega logo um aí, daqui a pouco os 8 voam, você não vai ter o que fazer. Aí essa do Zebini, que era a última coisa que eu imaginava, que seria voltar, ir dia a dia e tal, é o que eu acabei aceitando, mas com um frio enorme na barriga, porque aí fui ler outros livros, eu sempre fui ligado ao futebol, eu assistia, eu me preocupava lá, se o time estava
4-2-4, 4-4-2, eu não sei o que, eu Mas tinha noção comentarista disso. é outra Mas Comentarista, você qual vê, foi essa é a principal diferença, você acha, total, entre repórter total, e... não, total. E tem o seguinte, eu passei a participar dos programas sentado na bancada. E aí é opinião. É. Muda completamente, que eu era, como eu te disse, repórter que gostava de dar a notícia. Sim. Ah, aconteceu, fulano contratou Beltrano. Ah, o clube tal contratou o jogador tal. Eu dava a notícia, pô, que E já legal, era, Mauro descobriu, fosse em primeira mão ou não, mas o Mauro está dando a sim. notícia. Hoje eu tenho que falar se esse fulano é bom jogador, se o clube pagou caro por ele, Sim. porque você tem que dar a sua opinião. Cara, a gente vive o mundo do futebol só de paixão, né? Sim. Então é óbvio que o torcedor se divide numa rede social, então, fortíssima hoje, né? Claro. Todo mundo dá opinião, todo mundo é jornalista e tal. E aí você dá uma opinião, você não vai ficar toda hora em cima do muro. Esse cara é bom? Ah, é nota. Não, você tem que falar. Você não Tem vai que agradar, falar. né? O técnico tal tá fazendo um bom trabalho? Não, não tá. Ah, tá sim, vocês reclamam. Enfim, você tem que opinar. E quando você opina, graças a Deus que você divide opiniões, né? Que aí fica Já mais... disseram faz tempo que a unanimidade é burra. burro. Mas é isso, a diferença básica é que eu só dava notícia, agora eu tenho que comentar a Comentar, notícia. É mais É, difícil, aí eu bem acho. mais complexo. Ela te expõe um pouco mais, porque é isso, com rede social aí Sim. tão forte, claro que nem todo mundo vai gostar, entra lá, te Exato. xinga, outros, então uns Passa te a bola amam, pra outros te baixo odeiam. e- Ganhamos Pra o baixo comentarista agora. Mauro Naves. Mudou totalmente. Né? Mas está sendo uma experiência legal. Sim, e também a gente soube que você se aventurou aí pelo mundo digital com cursos sobre jornalismo esportivo. Como é que foi essa iniciativa? Uma das 8. Uma das 8? Uma das 8. Então, Caramba, então... conheci uma pessoa muito bacana, a Beth Romero, que estava Beth Romero. a Beth estava montando uma agência, ia montar um departamento dentro de uma agência, que era para explorar isso, para estudar as coisas, o que fazer, o que não fazer. E aí apareceu, não através dela, mas quando eu estava nesse processo, de uma outra agência me chamar e propor o curso. Cara, eu estava ali de um jeito, precisando ganhar um dinheirinho e fazer alguma coisa. Eu só me arrependo é que assim, a gente fez muito em cima da hora. Não foi uma coisa que eu tive tempo de estudar, sabe? Montar um curso, vou te dar um ano para você montar um curso e tal. Foi meio no... Uma coisa rápida. muito sim. rápida. E também não deu dinheiro no início porque ia ser lançado em março do ano seguinte. Foi gravado em dezembro, novembro de 19. Março do ano seguinte tinha pandemia. Estudante mal estava conseguindo pagar a mensalidade da escola, quanto mais comprar um curso. Mas, enfim, foi uma experiência legal. Levei umas pessoas para entrevistar e tal. Mas acho que eu podia ter me preparado de outra forma para, entendeu? Dar uma de professor, ensinar, que não é coisa fácil. E também não é ensinar ninguém, é você mostrar o seu jeito, do jeito que você fazia, que não necessariamente é o mais correto, mas, enfim. Foi uma das 8 experiências. dos passarinhos que Dos você passarinhos, pegou. Esse Sim. eu peguei, esse eu não peguei, os outros voaram. E aqui você está acompanhando hoje com o repórter comentarista Mauro Naves e ele entrou no hall dos notáveis da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, no troféu. Eu falo Ford CESP porque a Ford sempre esteve junto com o troféu da CESP dos melhores do ano. E aí, para essa garotada que está aqui, para você, o que é uma boa reportagem esportiva, Mauro? O que precisa ter uma boa reportagem esportiva para a galera que está aprendendo aqui, você falou do curso também, para você, uma boa reportagem esportiva precisa ter o quê? Primeiro, você colher bons dados sobre aquilo que você vai fazer, né? De preferência com fontes confiáveis. Na televisão, tem uma coisa que talvez eu tinha um pouco de preguiça e por isso minhas matérias também poderiam ter sido melhores, que é você decupar o material que você tem. É muito importante. O Tino Marcos era um craque nisso, cara. Ficar 4 horas lá pegando e a partir de uma imagem vem uma frase diferente. Vem quase que uma poesia. Para ele, uma coisa que você não está esperando, uma bola que o cara está matando no peito e tal. Mas para isso, você tem que olhar todo o material. Sim. É um trabalho... Dá um trabalho danado, ainda mais se você sai de um inteiro, jogo, Pacaembu, Morumbi, sei lá onde, chega na redação meia-noite, Ainda fala, tem que vou ter que decupar. olhar, E é uma tal, outra eu não ia. visão do jogo e tudo. E a gente fica só no hard news, às vezes a gente não tem essa visão o cara matou a bola no peito, é o coração que o cara gosta de jogar bola, aí o cara faz uma poesia e tudo em cima Não, disso. se ele sabe escrever, eu estou falando da TV, né? Mesmo para colocar num jornal e tal.
é sempre legal pensar num olhar diferente daquilo que a maioria vai falar sobre aquilo, né? Não é só dar o resultado e tal. Já depois, quase da minha parte final, eu passei a dar mais atenção para isso e realmente há um crescimento nas reportagens quando você decupa o material, apesar que, como disse a Isabela, às vezes dá muita É um preguiça. trabalho. É um A trabalho. gente sempre divide nos trabalhos em grupo. A gente vai E dividindo, bons cada um dados, faz né? um. E como eu sou estatístico, E aí eu a gostava gente de vai- dados, Isabela. É. Eu sempre pensava, mas assim, tem que ser dados bons, né? E confiáveis. Confiáveis. Eu me lembro quando eu entrei na TV, ia fazer os jogos, tinha uma pesquisa que a Globo encomendava, a gente recebia lá. Então, às vezes, tinha lá, sei lá, São Caetano e Piracicabano. Uhum. Faz 30 anos que o São Caetano não ganha Não do ganha. seu... Aí você ia olhar quantos jogos? Um jogo. Um jogo. Puta, impressionante. jogou uma vez, É. faz 30 que não ganha. É melhor você falar assim, E ó, a última vez foi em 70. Pô, entrava lá, então aí você tem não que dá. falar, ó, só jogaram uma vez É. e por acaso ganhou o fulano e tal. Não, faz 30 anos que não ganha. É um jogo na vida. Então, esses números também precisam Tem que ser... saber olhar direitinho. tem que olhar, né? Senão você paga mico, assim. Aí- E a Isa vai citar um assunto do Ayrton Senna Ah. e a gente tem um VTzinho, mas Sim. primeiro faça a Não, pergunta ao só nosso Mauro aí Naves. no 1º de maio, né? Uhum. Foi um dia muito memorável Sim, aqui. E, enfim, das 30 anos da morte do Ayrton Senna. E aí a gente trouxe um pedacinho da entrevista que você fez com ele aqui no VT. A gente vai passar para você. E queria que você comentasse um pouco Claro. sobre como que foi a sensação. Como foi esse 1º de maio agora, enfim. Vamos lá com Vamos ver. o VT. Pendrive? Um pouquinho de pânico, né? Acho que Total. Vocês têm esse pendrive? Porque eu acho que eu tenho isso esse dia eu queria mostrar. Tem um link, a gente tem um link se você quiser Então, eu não depois. tenho tudo isso. Eu tô tem, a eu, gente pode disponibilizar eu para não você. tenho essa rodada, entendeu? Ah, Porque é? aí não é a matéria toda. Sim, um pedaço. mas a rodada você não tem. E agora a ESPN me entrevistou por causa dos 30 anos e tal, e eu não tenho isso aí para ter mandado para eles. Não sei se eles Vamos procuraram no disponibilizar. YouTube, não sei o quê. Foi um dia, cara. Legal. Bom, primeiro, né, se você olhar lá o Google, vamos dizer assim, a última matéria do Ayrton Senna no Brasil foi com o Mauro Naves. Por que é a última no Brasil? Ele correu isso aí, que ele correu foi num domingo, obviamente, grande prêmio no domingo, em março. E segunda e terça ele ficou no Brasil trabalhando só com o lançamento do carro da Audi. Ele estava trazendo para o Brasil os carros da Audi, fazendo lançamento. Aí na quarta-feira, após a corrida, é que ele foi ao autódromo para falar dessa corrida para os jornalistas mais especializados nisso. E já estava meio que combinado com o produtor dele, o assessor dele, de eu dar essa rodada no autódromo com ele, porque para a TV é muito melhor essa imagem do que simplesmente só ele falando ali sentado. Então, primeiro, eu cheguei tarde lá, sei lá, estava marcado a entrevista 2 horas, chegamos 3h30, que era depois que ele terminasse de falar com todo mundo. Aí ele já nos chamou de atrasado, etc., mas não sei nem se ele não sabia que ele ia fazer isso. Eu acho que ele sabia. Mas já teve um diferencial. Ele distribuiu para a imprensa um reloginho de plástico, escrito Audi Esportes, assim, tal, que era um brinde dele. A assessoria distribuiu para todo mundo que estava lá. Quando nós chegamos, a minha equipe, era eu, o repórter cinematográfico, eu nunca esqueceram, o Vanderlei Serbonchini, eu não tinha um PJ que eu não me lembro agora de quem era. Mas nós 3 chegamos e ele mandou buscar isso, falou para o assessor, buscar essas canetas. Então, eu recebi das mãos dele, o Vanderlei das mãos dele e o PJ. Pá. Guardamos aquilo e tal. Os outros tinham recebido da mão da assessoria. Guardamos aquilo. E fomos para a pista. Eu acho que ele sabia, porque ele tinha interesse em mostrar o carro. Ele estava chegando. Esse carro passou no Jornal Nacional, isso aí, passou no Globo Esporte do outro dia. É óbvio que interessava para ele também. Agora, dei 2 voltas. Uma com o Vanderlei dentro, que é ali que ele gravou eu perguntando e tal. E depois a de fora para ele pegar essa rodada. O mais temeroso foi... Depois da primeira, a segunda volta que o Vanderlei desceu, fui eu e ele só. E o bicho resolveu dar 200 não sei quanto nesse carro. Sabe aquele negocinho? Você chama do que aquilo que tem dentro do carro ali? Sabe A gente aquilo? pode falar do puta que pariu, né? A gente pode falar do puta que pariu. Eu segurando, porque eles são impressionantes, né? Lá tem aquelas placas 300, 250, 200, 100, né? 50, quando vai chegando na curva.
Não, eles parece que ignoram aquilo tremendamente. Antes do 300, eu não lembro se é 300, eu já tava, pô, para aí, você tá pensando que você é o quê? Você não sabe dirigir, não, tal. Eu tinha uma liberdade com ele, assim, de brincar. Pô, porque eu tava morrendo de ver naquela curva chegando, eu segurava no banco, segurava ali. Pô, cara... Pra ele, super normal. 2 vezes eu falei, você tá pensando que você é o Barrichello e tal? Cara, foi demais. E falamos de outras coisas. Vamos, quase 1 hora. Só que no outro dia usou a fita, editou, já vai fazer futebol, Sim. outro esporte, apaga, né? E, claro que também nunca imaginava que ia acontecer, senão eu teria guardado, óbvio. Nossa, um papo legal com ele, brincamos lá. Quando ele dá essa freada e puxa o freio de mão, o carro vai, como foi o dele para a grama, e morre mesmo. Falei, pô, você é ruim de todo jeito no carro. Então, umas brincadeiras assim que não entraram na matéria, é lógico, claro, mas que a gente falou ali e tal. Então, o que acontece? Por que falam que é a última? Isso acabou 5h30 da tarde, ele pegou um helicóptero lá de Interlagos, foi para Guarulhos e viajou para o exterior, para a Europa. Então, se olhar em tempo, foi os caras entrevistaram ele às 3 da tarde e eu entrevistei 5h30. Então, é a última, nessa questão só do tempo, entendeu? Mas todo mundo que estava lá naquela quarta teve a oportunidade de fazer ele por um mês. Aí, gente, 1 mês depois, estou acordando lá para ver a Fórmula 1, né? Como a gente via. Já tinha tido acidente lá antes e tal. Já tinha morrido um cara lá antes. Roland Ratzenberger. E aí... acontece isso com ele, foi triste demais, demais. Aí eu tomei um banho e fui para a redação lá para ver se precisavam de mim, porque nessa hora você vai entrevistar um, outro, parente. Mas eu estava escalado para fazer o Palmeiras e São Paulo, no Morumbi. Ah, eu lembro. E aí, não, vai outro, você faz o que você tem que fazer lá, que é o Palmeiras e tal. E fizemos até uma matéria pro Fantástico, que não foi não foi no primeiro minuto, mas 1 hora o árbitro para o jogo. Aí as 2 torcidas, naquela época não tinha esse papo de torcida, acenar, foi assim, de arrepiar, muito... Nossa. E, enfim, hoje ele está lá, perto da minha casa, até eu moro perto lá do cemitério, já levei gente lá que tem curiosidade, né, de querer saber e tal, parentes que veio de fora, enfim. Mas triste demais, para mim, um mau ídolo, nunca usei o reloginho, mostrei na SPN agora, tá lá com 30 anos o reloginho na caixa, a caixinha tá... Não vou usar, né? Vai ficar de lembrança. Só uma lembrança e tal. Se eu não usei naquele mês, não ia ser depois. Depois daquilo, botar aquele relógio, porque toda hora eu teria que contar a história dele. E fiquei triste demais, evidentemente, como acho que todo o povo brasileiro, porque eu acho que foi o último ídolo nacional que a gente teve aqui. Então, quem não viveu essa época não sabe o que é isso. Sabe o que é Romário, Ronaldo, Rivaldo, não sei quem, Neymar. São ídolos do futebol. Mas o Senna, todo mundo... ídolo nacional, né? Mulher, homem, criança, todo mundo acordava para ver e tal. Mas, enfim, já são 30 anos sem ele, uma pena. Bom, muitas histórias aqui com o Mauro Naves e agora, no momento, Marília Gabriela, o que te vier na cabeça, você fala que é o ping-pong. E a Isa vai fazer o ping-pong com você. Aperta não, Isabela. Bom, momento mais marcante da carreira. Acho que foi o Haiti e talvez esse do Senna. Apesar de que tive vários em Copa e tudo, né? Copas ganhas e Copas perdidas, né? E, por sinal, a ganha tá longe, faz tempo, em 2002. Pois é, você não viu uma ainda, né? Esporte sem ser futebol. Eu gosto de assistir vôlei, eu gosto. Lá nessa experiência agora de ESPN, cara, eu tenho tido a oportunidade de ver uma NBA direto, né? Basquete, mas eu não ia muito, as TVs não transmitiam muito, e lá tem muito, né? Basquete é maravilhoso, você decide com um segundo, assim, vira o jogo e tal. Então, também gosto muito. Melhor técnico do Brasil. No Brasil. Desculpa. Antigamente, Tele Santana, atual Abel Ferreira do Palmeiras. Uma referência na área do jornalismo esportivo. Tino Marcos Uchoa, Pedro Bassan, tem várias. Devo estar esquecendo alguns, desculpa aí, não lembrei de vocês, mas a fila é grande mesmo. Tive os bons companheiros e muito cultos, muito bom de textos, né? O próximo é um amigo que ganhou no jornalismo, então...
Desde que cheguei aqui, ganhei muitos. Abel Neto, pô, baita amigão meu, tá comigo lá agora também e tal. Graças a Deus ganhei muitos, graças a Deus. Eu acho que se você falasse o inimigo, eu ia ter mais dificuldade. Então, o inimigo. Eu ia ter dificuldade de pensar assim. Deve ter Deve ter quem não gosta de mim, mas não teve coragem de falar isso ainda. E eu nunca me falou. E eu sempre fui tranquilo, eu gosto. Eu gosto de pessoas, gosto de estar em E paz o Mauro com todo elas. mundo gosta. Mas eu gosto todo mundo de gosta. todo mundo também. É por isso que apontar um ou outro é difícil. Sabemos que você gosta muito de vinho. Qual o seu vinho preferido? Um Cabernet Sauvignon. Eu gosto de vinhos encorpados, entendeu? Eu bebi um Brunello que eu não curtia. Esses dias fui num casamento. Tava maravilhoso. O Galvão mesmo produz um Brunello, que é caro, não é pro meu bolso, eu não consigo. Mas eu prefiro o vinho dele daqui, que é um Cabernet que ele faz aqui, lá no Rio Grande do Sul. Então ele deve achar que eu sou louco. Fala, pô, eu trago lá da Itália um baita vinho, custa 5, 6 vezes esse. Então tem vinhos, né? Bordeaux e tal. Mas eu gosto de Cabernet. Eu também gosto de Cabernet com uma massinha. Não, com tudo. Sem bom. massinha, com água. Qualquer jeito. O importante é ter o tem vinho. que ter o resto a vinho, tem gente que ter vê o como vinho, que é verdade. acompanha. Hobby preferido? Pescar. Adoro, gosto muito de pescaria. E viagem já dos fui. sonhos? Viagem para pescar? Não, viagem para pescar eu já fiz também, já fiz viagens para pescar. Eu preciso levar, eu não tenho, assim, tive a oportunidade realmente de ir a muitos países e tal, às vezes não aproveitando tanto, né? Você fica naquela história de hotel, treino, volta para hotel, faz matéria, hotel, treino, não aproveita. Alguns países a gente consegue usufruir, ter um tempo e tal, aprender um pouco a cultura local e tal. Então, não tenho assim, porque onde você quer ir que você não foi? Não sei, mas eu sei que eu terei que ir levar a minha mulher. Acho que na Islândia, tem no Canadá também, mas na Islândia tem a Aurora Boreal. Essa eu não vi. Nossa, vou te linda. falar, Nunca vi se eu também. não morrer antes, ela me mata se eu não levar. Então, assim, talvez seja a viagem. Como é a dela, eu devo compartilhar. Eu nunca arrumo tempo, né? Eu prefiro sair para pescar, não arrumo tempo para essa viagem. Agora, com certeza. Agora um ping-pong pessoal. Para você, família, Patrícia, seus filhos. Tudo. É muito padrão falar isso e tal, parece, mas precisei muito deles porque eu fiquei muito afastado deles. Porque eu viajava muito, às vezes 60 dias numa viagem de Copa do Mundo, etc. Você fica assim, 40, 50, 60, aí que você põe Copa América, põe tudo. Eu fiquei muito ausente. É glamouroso? Oh, que legal, olha lá, ele está lá na Suécia, ele está lá no Japão, ele está lá não sei aonde, mas você não está em casa. Então, meu filho tem 24 anos que vai fazer esse ano, minha filha também, 28. Eu penso sempre nele, passei muito poucos aniversários com ele. Primeiro que eu sou de junho, eu passei poucos meus em casa também, e ele também é de junho. Pô, junho tem Olimpíada, Copa do Mundo. Copa América, Copa do Mundo, não sei. Então, vários aniversários eu perdi. Eu ligava lá de fora, meu filho, papai está aqui trabalhando. Eu sei, eu entendo. Fala, para pagar esse bolinho aí que você está. Mas eu não estava na foto, não estava nesse bolinho. Então, hoje, eu tento conviver o máximo que eu posso e passei a acompanhar o crescimento da minha neta, Luísa, pela qual eu sou apaixonado, está com 4 anos e meio. Meu Deus. Quem não sabe o que é linda e faceira essa menina, siga a mãe dela, minha filha Raíssa Naves, no Instagram, que você vai ver, gente, como ela é demais. E ela eu tenho conseguido ver mais, acompanhar mais, coisa que eu não fiz com a Raíssa, assim, né? Fiz, mas aquela coisa, você vai, passa o mês, volta. E não é só isso, eu viajava quarta e domingo mesmo, Belo Horizonte, Porto Alegre. Fazer mala e às vezes faz para 2 viagens. Não, né? era bastante. Então, amo demais essa família. Se fosse para colocar ali num papel, para quem não conhece, veio do outro planeta, quem é Mauro Naves? Cara, eu acho que um ser de bom coração, antes de mais nada, sabe? Eu penso muito nas pessoas, estou completamente chocado agora com o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Assim, não consigo nem ficar vendo os vídeos. Eu sempre quero o bem, quando eu falo que tem inimigo, eu quero sim o bem de todo mundo.
Saí da TV lá na época para abrir a confecção, porque eu não tinha vaidade, a mosquinha não tinha me picado. Você isso. Não, eu queria ganhar dinheiro. O cara falou que eu ganharia mais vendendo roupa, vamos vender roupa. Então, assim, mas com muita vontade sempre de ajudar os outros também. Nunca furei o olho de ninguém, nunca fui traíra. Jogadores antigos que já pararam, que são amigos, assim, que a gente encontra, eu sou sempre bem recebido, porque nunca deixei de querer dar a notícia que deveria, mas sem trairagem, sem maldade, sabe? Normalmente, jornalista torce para notícia ruim, que vai dar manchete, entendeu? Mas eu não torcia, não, cara. Nossa, quando eu estava começando a profissão, o avião lá em Brasília foi descer, ia descer de barriga, os bombeiros prepararam, porque o avião estava abrindo o trem de pouso. Aí, bom, enfim, deu certo, ele foi embora, abriu o trem de pouso, desceu normal e tal. Aí o meu chefe na época lá, perdemos uma baita matéria, hein? Puxa, isso aí ia dar fantástico e tal. Falei, cara, será que é assim que tem que pensar? Não é? Porque como eu estava escalado, eu ia fazer uma baita matéria, que era um acidente, enfim. Não, nunca torci para isso, não. E eu acho que é isso. Quem chegar aí ia encontrar um cara, pode ser que ele não ache que seja um cara legal, mas é um cara que veio do outro mundo, de repente pode entrar na minha aeronave se estão em casa. Aí você viu a história dessa referência. Eu falo que é uma referência para todo repórter, o Mauro, e você pôde acompanhar um pouco mais da história de Mauro Naves aqui, meu amigo de WhatsApp, do Café Filosófico, o grupo mais louco do WhatsApp ali, já teve de treta lá, meu Deus do céu. E o Mauro tá lá. Você viu que eu não faço polêmica, não. Eu fico só lendo vocês e rindo. Mas agora tá calmo lá. Sou eu já teve treta de Antônio Fontinelli. Mas depois a gente fala sobre isso. Mas eu quero agradecer demais você, Mauro. Sempre é muito legal. Bebê da fonte Mauro Naves, porque a história da televisão tá aí e é um cara, gente da gente, que não é aquele cara que E queria falar para os estudantes, a gente passou meio que passando essa história de fazer uma boa reportagem, etc., que ao mesmo tempo que hoje esses novos canais, YouTube, os streams e tudo, e a própria rede social, te abre uma oportunidade que talvez te abre mais oportunidades do que você tinha antes, isso também pode te levar a uma coisa que é péssima no jornalismo, que é a tal da fake news. Exatamente. Isso é um problema seríssimo. Então, assim, consulte as fontes, tenha certeza do que você vai colocar lá, porque isso pode interferir, sim. Eu pensava muito em jogadores, sabe? Quando saía uma manchete, o cara jurava que não era aquilo, e não adianta, porque depois não adianta ir lá botar uma errata lá. Não adianta. Que não tira. Vocês mesmos, eu cheguei a ler um negocinho que vocês iam me perguntar, dizendo que eu tinha 11 mil garrafas de vinho. Você esqueceu de perguntar disso. Era uma das perguntas. Tá vendo? Na verdade, são 11.400. Vocês já iam errar. Não pesquisaram direito. Mas você viu que eu não coloquei por causa disso, que faltavam 400. Você acha que se eu tivesse 11 mil rótulos, eu talvez nem tivesse dado essa entrevista para você. Eu estava nessa viagem dos sonhos. Tá? Agora, o que é isso? Você vê, às vezes são brincadeiras. Isso aí faz quase 20 anos. Na verdade, não escreveu, na época, escreveu 8 mil, que o Milton Neves, que fazia um perfil no Diário de São Paulo, se eu não me engano, ele tinha lá, ele fazia entrevista por onde anda, não sei o quê, né? E pá. E ele colocou que eu caçava borboletas nos jardins de não sei aonde, de Campo Limpo, sei lá onde, e que eu gostava muito de vinho, faz tempo que eu gosto, e que tinha 8 mil rótulos em casa. Você imagina, eu já fui vários encontros com os estudantes e tal, e eles vão buscar esses dados e falam, pô, você gosta mesmo, você tem 8 mil. Falei, cara, não cabe na minha casa toda, não cabe essa quantidade de garrafa, cara. Mas, enfim, o dele foi uma brincadeira, a gente conhece, sabe como é que ele era. Mas são coisas que ficam, cara. Ficam. Se cai na rede, cai na internet. Então, assim, muito cuidado com fake news. Tenta apurar bem a notícia, porque às vezes não é esse caso aqui, não me prejudique em nada, mas
Tem coisas que Sim. pode prejudicar. Sim. Nesse caso, vão achar só que eu sou alcoólatra. Ou não! Conhecedor de vinho! Não, porque quem tem muito guardado é porque não bebe. Porque não Lá em bebe, casa tem pouco porque eu bebo. Prazer Esse estar com é vocês Mauro aqui, Naves. gente. Obrigado, Ó, Maurão. prazer foi Obrigado, todo valeu. meu. Muito Rafa, obrigada, Isabela, foi um legal. prazer. Isa, Prazer foi e transmitimos aqui uma aula de jornalismo esportivo, mas tem uma galera que também não estava aqui na frente das câmeras, mas sim por trás das câmeras. Sim, vou fazer aqui um agradecimento especial para todo mundo que participou da produção desse episódio. Então, a apresentação: Isabela Zupo e Rafael Sgrillis. Roteiro e produção: Breno Moraes, Giovana Soares, João Vitor Caputo e Isabela Zupo. Mídias sociais: Fred Murad e Natália Bergonço. Trabalhos técnicos: Afonso Afonsos, Davi Jacinski, Kleber Stefani e Stefano Carias. Produção ACESP: Ana Marina Maioli e Nelson Nunes. E supervisão de conteúdo: professora Patrícia Rangel e Antônio Rocha Filho. Eu quero agradecer imensamente aos canais Disney por liberar o Mauro Naves aqui para participar dessa resenha. E aqui colocamos um ponto final na terceira temporada desse semestre aqui. De todos esses entrevistados, tivemos aqui Casagrande, grandes nomes, Mariana Spinelli. Deixaram por último o pior, né? Vão empurrando. Primeiro trouxeram as celebridades, aí tapa o buraco aqui no final. Não, nós trouxemos as celebridades em todos os momentos e para coroar aí o presidente da resenha, Mauro Naves. Valeu, Maurão. Obrigado. Tchau, galera, e até a próxima. Valeu.